O ócio criativo, uma nova proposta para o trabalho e vida na era pós-industrial. O ócio criativo, obra seminal do sociólogo italiano Domenico De Masi, apresenta uma visão revolucionária sobre a relação entre trabalho, tempo livre e aprendizagem na sociedade contemporânea. Publicado originalmente em 2000, o livro propõe um novo paradigma para a organização da vida humana em um mundo onde as transformações tecnológicas e sociais exigem uma profunda reavaliação dos valores e práticas relacionados ao trabalho. A premissa central de De Masi é fascinante e, ao mesmo tempo, desafiadora. Na era pós-industrial, a tradicional divisão entre trabalho e lazer torna-se cada vez mais obsoleta e prejudicial ao desenvolvimento humano. Em vez dessa dicotomia, o autor propõe a integração harmoniosa de três elementos fundamentais: trabalho-produtividade, estudo-aprendizagem e lazer-diversão. Esta integração constitui o que ele denomina ócio criativo. De Masi argumenta que o modelo industrial de trabalho, caracterizado pela rigidez de horários, pela separação estrita entre vida profissional e pessoal e pela valorização exclusiva da produtividade, não corresponde mais às necessidades e possibilidades da sociedade pós-industrial. Com o avanço tecnológico e a automação de tarefas repetitivas, abre-se espaço para uma nova concepção de trabalho mais flexível, criativa e integrada à vida como um todo. O autor desenvolve sua tese através de entrevistas e reflexões que entrelaçam análises sociológicas com observações culturais e propostas práticas. Ele examina como as sociedades contemporâneas ainda vivem presas a um modelo mental derivado da era industrial, mesmo quando as condições materiais já mudaram radicalmente. O resultado é uma dissonância que gera sofrimento, alienação e desperdício de potencial humano. A obra não se limita a uma crítica do sistema vigente, mas oferece uma visão alternativa e otimista. De Masi sugere que podemos construir uma sociedade onde o trabalho não seja uma obrigação penosa, mas parte de uma atividade integral que também inclui prazer, aprendizado e crescimento pessoal. Esta sociedade valorizaria não apenas a produtividade, mas também a criatividade, as relações humanas e o bem-estar. O ócio criativo não é apenas um tratado sobre trabalho, mas uma reflexão abrangente sobre como podemos reorganizar nossas vidas e sociedades para alcançar maior felicidade e realização. É um convite a questionar pressupostos arraigados sobre sucesso, produtividade e o sentido da existência humana em um mundo de abundância potencial. O livro se destaca por sua interdisciplinaridade, combinando elementos de sociologia, história, economia, psicologia e filosofia para construir uma visão holística do ser humano e suas potencialidades na era pós-industrial. De Masi desafia o leitor a imaginar e construir um futuro onde trabalho e prazer não sejam antagonistas, mas aliados na busca por uma vida mais significativa e plena. Em essência, o ócio criativo propõe uma revolução cultural. A superação do ethos do trabalho como sacrifício necessário em favor de uma integração criativa entre as diferentes dimensões da vida humana. É uma obra que fala diretamente aos dilemas contemporâneos de equilíbrio entre vida profissional e pessoal, burnout, automação e busca de sentido no trabalho. O ócio criativo de Domenico De Masi se estrutura como uma série de entrevistas e reflexões que, em conjunto, formam um rico panorama sobre a evolução do trabalho e do tempo livre na sociedade. Vamos explorar os principais temas abordados ao longo do livro. A evolução histórica do trabalho. De Masi inicia sua obra com uma análise histórica da relação humana com o trabalho. Ele traça um panorama desde as sociedades pré-industriais,
onde não havia uma separação rígida entre trabalho e vida, até a Revolução Industrial, que instituiu o paradigma do trabalho como atividade separada e frequentemente alienante. O autor destaca como a sociedade industrial criou não apenas uma nova organização econômica, mas toda uma mentalidade baseada na disciplina, pontualidade, padronização e produtividade. Esta mentalidade moldou profundamente nossa concepção de tempo, espaço e valor pessoal, levando à glorificação do trabalho árduo como virtude suprema. Nestes capítulos iniciais, De Masi argumenta que vivemos em uma transição. As condições materiais já são pós-industriais, com automação e abundância potencial, mas nossa mentalidade permanece presa ao paradigma industrial. O resultado é uma dissonância que gera sofrimento e desperdício de potencial humano. A sociedade pós-industrial e suas contradições. Em seguida, o livro explora as características definidoras da sociedade pós-industrial. De Masi destaca o papel central da informação, conhecimento e criatividade como recursos econômicos primários, substituindo a importância que matérias-primas e trabalho físico tinham na era industrial. O autor analisa como, paradoxalmente, as tecnologias que deveriam liberar tempo acabam frequentemente escravizando ainda mais as pessoas, através de uma cultura de hiperconectividade e disponibilidade constante. Ele questiona por que, apesar dos imensos ganhos de produtividade, muitas pessoas trabalham mais, não menos, do que há décadas. Estes capítulos oferecem uma crítica contundente ao workaholic como ideal cultural, mostrando como essa mentalidade não apenas prejudica o bem-estar individual, mas também reduz a criatividade e a inovação que são tão necessárias na economia contemporânea. A criatividade como novo paradigma. Uma seção central do livro é dedicada à análise da criatividade, como recurso econômico e humano fundamental. De Masi explora o que significa ser criativo e como os ambientes de trabalho tradicionais frequentemente sufocam, em vez de estimular a criatividade. O autor apresenta exemplos de organizações inovadoras que conseguiram romper com modelos hierárquicos, rígidos para criar ambientes estimulantes, onde trabalho, aprendizado e prazer se integram naturalmente. Ele argumenta que a criatividade floresce precisamente nos momentos de ócio, não no sentido de preguiça, mas de liberdade mental para fazer conexões inesperadas. Nestes capítulos, De Masi desenvolve sua visão de que os trabalhadores mais valiosos no futuro serão aqueles capazes de integrar conhecimento, imaginação e emoção, algo que exige tempo para reflexão e experiências diversificadas fora do ambiente de trabalho tradicional. O tempo e seus significados. O livro dedica considerável atenção à nossa relação com o tempo. De Masi contrasta a visão linear, segmentada e mercantilizada do tempo típica da era industrial, com possibilidades mais fluidas e integradas de vivenciar a temporalidade. O autor questiona a divisão artificial entre tempo de trabalho e tempo livre, argumentando que esta dicotomia empobrece ambos. No paradigma do ócio criativo, o trabalho pode incorporar elementos de prazer e desenvolvimento pessoal, enquanto o lazer pode ser produtivo e enriquecedor. Estes capítulos oferecem reflexões profundas sobre como nossa percepção do tempo molda nossa existência e como podemos desenvolver uma relação mais saudável e produtiva com ele, escapando da armadilha da correria constante e da procrastinação. A teletrabalho e novas organizações. Antecipando tendências que se tornaram ainda mais relevantes nas décadas seguintes, De Masi dedica parte significativa de sua obra à análise do teletrabalho e de novos modelos organizacionais.
Ele prevê com notável precisão como a desmaterialização do trabalho permitiria novos arranjos de tempo e espaço. O autor discute os benefícios potenciais dessas transformações, desde a redução do tempo perdido em deslocamentos até a possibilidade de integrar melhor vida familiar e profissional, mas também alerta para os riscos como isolamento social e dificuldade de separar trabalho e descanso. Nestes capítulos, De Masi desenvolve ideias inovadoras sobre como organizações podem se estruturar em torno de objetivos e resultados, não de horários e presença física, antecipando muitas das discussões atuais sobre trabalho remoto e modelos híbridos, educação para o ócio criativo. Uma seção particularmente provocativa do livro aborda como nossos sistemas educacionais ainda preparam pessoas para um mundo industrial que está desaparecendo. De Masi argumenta que precisamos de uma educação que valorize não apenas competências técnicas, mas também criatividade, pensamento crítico e capacidade de encontrar satisfação além do consumo. O autor defende uma abordagem educacional que integre conhecimento teórico com experiências práticas e desenvolvimento pessoal. Ele questiona a separação entre educação para o trabalho e educação para a vida, argumentando que essa divisão se torna cada vez mais artificial em um mundo onde competências como adaptabilidade, criatividade e inteligência emocional são fundamentais em todas as esferas. Estes capítulos oferecem uma visão de como poderíamos preparar as novas gerações, não apenas para serem produtivas economicamente, mas para viverem vidas plenas e significativas em um mundo de abundância potencial e trabalho transformado. Desafios da transição. Nas partes finais do livro, De Masi aborda os desafios práticos e psicológicos da transição para um novo paradigma. Ele reconhece que mudar mentalidades arraigadas não é simples, especialmente quando todo um sistema econômico e cultural está construído em torno da centralidade do trabalho tradicional. O autor discute questões como distribuição de renda, significado existencial além do trabalho, e como criar estruturas sociais que permitam que todos, não apenas elites privilegiadas, possam desfrutar dos benefícios do ócio criativo. Estes capítulos finais equilibram o otimismo visionário com pragmatismo, reconhecendo que a transformação proposta exige não apenas mudanças individuais de mentalidade, mas também reformas institucionais profundas em nossos sistemas econômicos, educacionais e culturais, da teoria à prática. O ócio criativo na vida contemporânea. As reflexões de Domenico De Masi em O Ócio Criativo culminam em uma visão transformadora não apenas do trabalho, mas da própria sociedade. Para além de uma análise teórica, o livro oferece insights valiosos sobre como podemos aplicar esses conceitos em nossa vida cotidiana e nas estruturas sociais mais amplas. Reconcebendo o sucesso individual. Um dos principais legados do livro é o convite a repensar nossos critérios de sucesso e realização pessoal. De Masi argumenta convincentemente que o modelo tradicional, baseado em status profissional, acúmulo de bens materiais e jornadas de trabalho extenuantes, não apenas falha em proporcionar felicidade duradoura, mas também contribui para problemas como estresse crônico, doenças relacionadas ao trabalho e empobrecimento das relações humanas. Em contrapartida, ele propõe uma visão de sucesso mais abrangente e equilibrada, que valoriza a qualidade das experiências vividas, não apenas a quantidade de conquistas. O desenvolvimento de múltiplas dimensões da personalidade, não apenas a carreira. A capacidade de encontrar prazer e significado tanto no trabalho quanto no lazer. O equilíbrio entre produtividade e contemplação, entre ação e reflexão.
Esta reconceituação do sucesso não é meramente filosófica, mas tem implicações práticas profundas para as escolhas cotidianas. Que trabalho aceitar? Como estruturar o dia? Quais habilidades desenvolver? Como educar os filhos? Para o leitor contemporâneo, talvez mais do que quando o livro foi escrito, estas questões tornaram-se cruciais em um mundo onde burnout e crises de sentido tornaram-se epidêmicas, transformando organizações. As ideias de Demasi também oferecem um roteiro para transformar organizações. O autor sugere que empresas verdadeiramente inovadoras serão aquelas capazes de criar ambientes que nutrem a criatividade através da flexibilidade, diversidade e estímulo intelectual. Focar em resultados e impacto, não em horas trabalhadas ou presença física. Valorizar e facilitar momentos de incubação de ideias, reconhecendo que insights importantes frequentemente surgem fora do ambiente formal de trabalho. Integrar espaços e momentos de socialização, aprendizado e produção, dissolvendo as fronteiras rígidas entre essas atividades. Nas 2 décadas desde a publicação do livro, vimos exemplos crescentes de organizações que implementaram elementos dessa visão. Empresas de tecnologia pioneiras criaram espaços de trabalho que incluem áreas de relaxamento e recreação, adotaram políticas de trabalho flexível e passaram a valorizar a diversidade de interesses e atividades extracurriculares de seus colaboradores. A pandemia de Covid-19 acelerou dramaticamente algumas dessas tendências, forçando organizações a repensar pressupostos básicos sobre onde, quando e como o trabalho acontece. Isso tornou as reflexões de Demasi ainda mais relevantes e proféticas. Implicações sociais e políticas. Demasi não se limita a sugestões para indivíduos e organizações, ele também aborda as implicações sociais e políticas mais amplas de suas ideias. O autor argumenta que uma sociedade do ócio criativo requer uma distribuição mais equitativa dos benefícios da produtividade aumentada, possivelmente incluindo conceitos como renda básica universal, políticas de redução da jornada de trabalho sem redução proporcional de renda. Sistemas educacionais reformulados que preparem as pessoas não apenas para produzir, mas para viver plenamente. Um planejamento urbano que integre espaços de trabalho, lazer, aprendizado e convivência, reduzindo deslocamentos e facilitando interações diversificadas. Estas propostas adquirem urgência renovada em um contexto onde a automação e a inteligência artificial prometem eliminar ou transformar radicalmente milhões de empregos nas próximas décadas. Demasi sugere que, em vez de encarar essas mudanças com medo, podemos vê-las como uma oportunidade para liberar o potencial humano para atividades mais criativas, significativas e satisfatórias. Aplicações práticas para o leitor. Para aqueles inspirados pelas ideias de Demasi, o livro sugere caminhos práticos para incorporar o ócio criativo em suas vidas. Reavaliação de prioridades. Questionar honestamente se estamos sacrificando qualidade de vida em nome de um conceito estreito de sucesso profissional. Integração consciente. Buscar trabalhos e atividades que integrem naturalmente produção, aprendizado e prazer, em vez de compartimentalizá-los. Criação de espaços e tempos. Reservar deliberadamente períodos para o que Demasi chama de ócio criativo, momentos sem agenda rígida que permitam conexões mentais inesperadas e processamento subconsciente de ideias. Desaceleração intencional. Resistir à cultura da pressa constante, reconhecendo que criatividade genuína e insights profundos frequentemente requerem tempo de incubação. Diversificação de experiências.
buscar ativamente exposição a ideias, pessoas e ambientes diversos, criando um caldo cultural que nutra a criatividade. Aprendizado contínuo. Assumir uma postura de aprendiz permanente, não apenas em áreas diretamente relacionadas ao trabalho, mas em qualquer campo que desperte curiosidade e paixão. Redefinição de produtividade. Adotar métricas mais amplas de produtividade que incluam não apenas resultados tangíveis, mas também crescimento pessoal, bem-estar e contribuição significativa. A atualidade das ideias de De Masi. Embora escrito há mais de 2 décadas, o ócio criativo mantém-se extraordinariamente relevante, talvez até mais do que quando foi publicado. As tendências que De Masi identificou apenas se intensificaram. A economia do conhecimento continua a crescer em importância, a automação avança em ritmo acelerado. Questões de sentido, propósito e equilíbrio tornaram-se centrais para as novas gerações. A pandemia global atuou como um catalisador, forçando uma reavaliação coletiva de pressupostos sobre trabalho, tempo e prioridades de vida. Para muitos, a experiência do trabalho remoto e a disrupção de rotinas estabelecidas criaram uma oportunidade para questionar padrões anteriormente aceitos sem reflexão. Neste contexto, a visão de De Masi oferece não apenas uma crítica do status quo, mas um horizonte inspirador para reimaginar nossas vidas individuais e coletivas. O ócio criativo não é um luxo ou uma utopia distante, mas uma necessidade prática em um mundo que exige cada vez mais criatividade, adaptabilidade e uma relação saudável com o tempo. Considerações finais. O ócio criativo permanece uma obra profundamente relevante e potencialmente transformadora. Ao desafiar a dicotomia trabalho-lazer e propor uma integração harmoniosa entre produtividade, aprendizado e prazer, De Masi oferece uma visão que responde a muitas das ansiedades e dilemas da vida contemporânea. Para o leitor de hoje, o livro serve como um convite a questionar pressupostos arraigados sobre sucesso, tempo e significado. Mais do que uma crítica social ou análise acadêmica, é um manifesto pela possibilidade de vidas mais plenas, equilibradas e criativas, um objetivo que se torna simultaneamente mais urgente e mais viável à medida que avançamos na era pós-industrial. Em última análise, a mensagem central de De Masi é profundamente otimista. Temos pela primeira vez na história humana as condições materiais para criar uma sociedade onde trabalho não precisa ser sinônimo de sofrimento, onde tecnologia pode libertar em vez de escravizar, e onde todos podem ter acesso não apenas à sobrevivência digna, mas à possibilidade de florescimento pleno como seres humanos criativos e multidimensionais.